Abra sua Bíblia comigo nessa manhã, em Salmos, Salmo de número 23. Livro de Salmos, Salmos de número 23. Com a graça de Deus, nós chegamos hoje ao fim da nossa série de mensagens, intitulada como Reduzindo os Fardos da Vida, uma exposição do Salmo de número 23, onde Davi, inspirado por Deus, ele recita, esse cântico de confiança no bom pastor, um salmo bem conhecido, acredito, pela maioria de cada um de nós, como o Salmo do Pastor. E ao longo dessas semanas, nós aprendemos um pouco, com a palavra de Deus, aos longos dessas semanas, aquilo que Davi, inspirado pelo Senhor, teve a nos dizer em cada versículo, a cada semana. Recapitulando um pouquinho, na primeira semana nós falamos sobre como buscar uma solução para as preocupações da vida. Na segunda semana nós vimos, a solução contra a correria e a agitação do dia, a qual todos nós estamos inseridos nesse contexto. Na terceira semana, nós falamos sobre como buscar solução para os problemas emocionais que muitas das vezes nos assolam. Na quarta semana, nós vimos como encontrar a direção para a vida, para situações da vida. Na quinta semana, falamos sobre encontrando solução para dores, sofrimentos e perdas, a qual nós passamos muitas das vezes por essas situações. Na sexta semana nós vimos, como encontrar a solução para algo que tem muitas das vezes afligido corações, que é a mágoa. Nós, à luz da palavra de Deus, encontramos solução para como resolver esse sentimento. Na sétima mensagem nós vimos como buscar a solução para o hoje, E nessa última mensagem, hoje, nós vamos tratar de um tema que é buscando a solução para o amanhã. E para tanto, nós vamos estar lendo a parte B do verso 6, onde o salmista, inspirado por Deus, ele declara assim. Vamos ler todo o 6. Ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por nos reunirmos em Tua presença neste lugar. Ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Submetemos a nossa mente, o nosso coração, inteiramente à Tua palavra, que sejamos alcançados, vencidos e transformados pela mesma nessa manhã. Que todo pensamento contrário, ó Deus, à Tua palavra, seja levado cativo e que nada, absolutamente nada, ó Deus, nos roube o privilégio de estarmos com os nossos olhos voltados àquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Que a voz do Senhor possa penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e provocar as mudanças necessárias que só o Senhor pode fazer. Fale conosco, é o que nós assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Buscando a solução para o amanhã. Vamos ser sinceros nessa manhã, irmãos. Quando nós falamos sobre o amanhã, quando você pensa no amanhã, o que passa na sua mente? Talvez diversas situações, Talvez no dia de amanhã pensamos em estar alegres, talvez no dia de amanhã pensamos na felicidade, pensamos em férias, Pensamos na aposentadoria, que muitas das vezes querem aí retirar de nós, mas pensamos em nos aposentar. Ou será que quando pensamos no amanhã, surgem em nós preocupações, anseios, inseguranças, medos? Pensar no amanhã, irmãos, certamente trará a cada um de nós
inevitavelmente, os mais diversos sentimentos. E ao olharmos para o Salmo 23, que ao longo dessas semanas estamos relatando sobre cada um desses versículos, Davi, ele termina o versículo 6 de forma especial. Davi, ele diz assim na parte B do verso 6: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O final desse versículo, irmãos, parece normal aos olhos humanos, né? Ao lermos assim friamente, parece um versículo normal. Mas se abrirmos de fato os nossos olhos espirituais, nós vamos analisar e ver que ele trata de algo que vai além. Ele fala de algo muito especial para a sua vida e para a minha vida, e que não foi citado por um acaso. Ele não diz isso aqui simplesmente por obra do acaso, mas de forma especial ele declara: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E o final desse versículo a qual nós lemos, ele é um elo, é uma ponte que gera uma conexão exatamente com o tema que nós vamos abordar hoje, com o amanhã. Semana passada nós vimos a primeira parte desse versículo, onde ele declara que a bondade e a fidelidade do bom pastor nos acompanhariam em todos os momentos da nossa vida, né? Nós vimos isso na semana passada. E não só isso, ele continua, né? Inspirado pelo Senhor, o coração de Davi, ele declara ao terminar esse salmo dizendo: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É como se Davi, inspirado por Deus, em outras palavras, estivesse dizendo assim: olha, nós não pertencemos a esse mundo. Não é aqui o lugar da nossa habitação para sempre. Não é aqui na terra o lugar aonde nós estaremos para a eternidade, ou toda a eternidade. Há um lugar muito mais especial preparado para cada um de nós. E ao declarar o final desse versículo, enquanto ele diz que voltaria à casa do Senhor, é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: meus queridos leitores, o melhor de Deus ainda está por vir. No original, irmãos, esse versículo ele se traduz da seguinte maneira. Na nossa versão, na versão internacional na qual nós usamos, diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Mas no original diz: e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Em algumas versões encontraremos dessa forma. Então, Davi, ele expressa, ele nos fala de um lugar da habitação que não é terrena, que não era aqui, a qual nós estamos inseridos, nesse mundo. Mas Davi, em suas palavras, inspirados por Deus, ele fala de algo muito além. Ele fala de um lugar muito maior, de uma habitação que eu e você não podemos mensurar. Ele fala de uma habitação que nós nem sequer pensamos, imaginamos como será. Por isso, corroborando com isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, você não precisa de abrir, ele diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. E Davi ele diz: e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ou seja, enquanto eu viver. E eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã: será que foi por acaso que Davi escreve isso? Será que foi uma obra do destino Davi escrever isso?
Eu diria que não. É óbvio que não. O que pode esperar aqueles que estão no bom pastor? Qual a esperança daqueles que confiam no bom pastor? Qual é a expectativa, ou quais são as expectativas daqueles que se rendem à voz do bom pastor, que seguem os caminhos do bom pastor? Davi ele nos responde: uma habitação eterna, uma casa eterna nos céus, que não é construída, que não é feita por mãos humanas. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, quanto dura algo que é eterno? Alguém se arrisca? Para sempre. Quanto dura algo que é eterno? Para sempre, para toda a eternidade. Então, ao contrário do que muitos pensam, a morte, irmãos, nosso talvez maior inimigo e o nosso maior temor. Tem gente que ao ouvir falar da morte, faz até o sinal da cruz, fala: está amarrado em nome de Jesus, bate na madeira, isola. A morte, irmãos, ela não é o fim. E o maravilhoso é saber isso. A morte não é o fim para aqueles que estão no bom pastor, para aqueles que ouvem a voz do bom pastor, para aqueles que são rebanho do seu pastoreio. Davi ele diz: e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, isso é extraordinário. Esse versículo é espetacular. Isso nos aponta, irmãos, para um caminho, para uma direção, para uma habitação segura, para um lar que não é terreno, para um lar que não é construído, feito por mãos humanas. E de que forma isso se dá, irmão? Talvez seja a pergunta. De que forma isso se dá? O que vai marcar esse evento? De como isso vai acontecer? No retorno do bom pastor. Ele mesmo nos diz em João, no capítulo 14, se você puder ir comigo, vamos dar um pulinho em João, capítulo 14. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Que maravilhosa promessa, irmãos. O bom pastor regressando para buscar as suas ovelhas. O bom pastor regressando para buscar o seu rebanho. E isso é uma bendita e maravilhosa promessa que enche os nossos corações de esperança, irmãos, em saber que, como diz Davi, estaremos habitando não em um lugar terreno, em algo que é passageiro, mas em uma morada eterna, preparada para as ovelhas do bom pastor. Essa é uma maravilhosa promessa que enche o nosso coração de alegria, de esperança. E Davi, voltando ao Salmo de número 23, ele diz nos versos 1 e 2 assim: o ponto de encontro com o bom pastor
ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que precioso saber, como nós temos falado ao longo dessas semanas. Uma coisa, irmãos, é ouvirmos: o Senhor é o pastor. Mas veja o ponto de encontro. Veja de forma clara a experiência real vivida com esse Senhor e pastor. Davi, utilizando um exemplo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, de uma forma pessoal. E porque ele é o meu pastor, ele complementa: de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Mas talvez a pergunta seja: irmão, como vai acontecer esse retorno do bom pastor? De que forma se dará esse retorno do nosso bom pastor? Davi, ele diz aqui no verso 1 e 2, esse retorno, ele se dará de maneira pessoal. É o que ele diz aqui no versos 1 e 2. Como se dará o retorno do bom pastor, irmão? Davi também, ele diz, ele vai retornar de maneira visível, ao ponto de que todos os olhos contemplarão esse evento. Em Atos, no capítulo 1, versículo 11, se você puder ir comigo. Atos, capítulo 1. No versículo 11 diz assim, Atos capítulo 1, versículo 11: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que coisa gloriosa, irmãos. O retorno desse bom pastor se dará de maneira pessoal. O retorno desse bom pastor também se dará de forma visível, perceptível aos nossos olhos. Em Mateus, no capítulo 24, se você puder aí andar algumas folhas à esquerda, Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao 30, diz assim: Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E de que forma isso se dará, irmãos? Ao acontecer o retorno do bom pastor, as ovelhas ouvirão a sua voz. Como o mesmo bom pastor cita, que as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, Ele mesmo declara: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele vai mais além, Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Agora, o interessante, irmãos, é notar que Jesus, ele admoesta da seguinte maneira: eu sou o bom pastor. Interessante. Se ele está dizendo que é o bom, é porque certamente existe o mal. E aqui é o ponto. Aqui é o ponto central, onde nós precisamos ter as nossas atenções. Jesus, ele explica isso de forma muito clara. Vamos dar um pulinho em João, no capítulo 10. Você está em Mateus, de algumas folhas à direita. Vamos em João, capítulo 10. Diz assim, do versículo 1 ao 5: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas, o que, irmãos? Ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Agora vamos do versículo 9 ao 12, diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou seja, em abundância. Versículo 11, olha o que diz Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Irmãos, nós precisamos sempre ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos estar em sintonia com essa voz do bom pastor, para que a gente não seja enganado pelo ladrão, que vem na intenção de roubar, matar e destruir. E é importante, de suma importância, termos a sensibilidade para ouvir a voz do bom pastor. Porque se assim não for, certamente nós estaremos sendo conduzidos a outras vozes que supostamente parece ser do bom pastor, mas na verdade não é. Muitos por aí podem até dizer assim: eu sou o bom pastor, entre aspas, mas na verdade nós sabemos que não são. Um exemplo, para que a gente entenda um pouquinho isso. Os irmãos já perceberam quando alguém tenta falsificar uma nota de dinheiro? Quem já teve essa experiência? Você recebe uma nota e vê que essa nota ela é falsa.
de forma bem clara, né? As pessoas que trabalham em agências bancárias, elas descobrem na hora, automaticamente, que aquela nota, ela não tem valor nenhum. Ela não representa nada. Por quê? Ela é falsa. Diz que o cara foi comprar um negócio no armazém, deu lá e o moço não quis aceitar. Ele falou, mas por que você não vai aceitar essa nota aí? Ele falou assim, poxa, mas uma nota de R$3? Quer dizer, é falsa. Automaticamente, irmãos, as pessoas reconhecem aqueles que tentam, né, burlar ali a nota. Parece engraçado, mas muitas das vezes, irmãos, nós somos levados, conduzidos a vozes que parecem ser agradáveis aos nossos ouvidos, parecem ser agradáveis, parecem ser a do bom pastor, mas na verdade não é. E o caminho pelo qual o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus não. O bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, eu vim para que vocês tenham vida em mim, a tenham de forma plena, em abundância. Mas para que a gente reconheça a voz do pastor, irmãos, é necessário ter a sensibilidade de ouvi-la. Se assim não for, nós seremos enganados como se fosse uma nota, né, de R$3. Quantos por aí talvez até se auto-intitulam dizendo ser Jesus? Quantos por aí estão falsificando, irmãos, milagres, sinais, prodígios? Só que Jesus já havia advertido sobre tudo isso. O nosso bom pastor, ele já tinha advertido ao seu povo sobre esses acontecimentos. E podem até tentar, irmãos, falsificar, podem até tentar fazer todas essas coisas, mas naquele grande dia, no retorno do bom pastor, nenhum desses que tentam falsificar poderão fazer o que só o verdadeiro pastor é capaz de fazer. E na busca, irmãos, ansiosa em nossos caminhos, muitas das vezes, em tomar uma direção nas nossas vidas, um rumo a seguir, nós precisamos nos lembrar que devemos ser conduzidos por esse bom pastor. Porque a tendência de cada um de nós, em certas situações da vida, é querer pegar um atalho, é querer pegar um caminho que aos nossos olhos parece o certo, mas caminhos de engano. Você já teve a experiência de estar dirigindo e você não conhece o lugar, e de repente você entra em uma rua, e aquela rua é sem saída? Assim são os nossos caminhos. Ou de repente você está numa estrada, né, achando que conhece, mas você não conhece, e você está ali sem o GPS, sem nada indicando, e de repente você se vê no meio do nada. Qual a sensação que você tem? De total desespero, de angústia. Esses são os nossos caminhos. Aos nossos olhos parecem certos, mas há um só caminho, e esse caminho chama-se o bom pastor. E nós precisamos estar nesse caminho, precisamos ser direcionados a essa direção, a direção do nosso bom pastor. Por quê? Porque é Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele que cuida do seu rebanho melhor do que ninguém, é Ele que sabe dos desejos, dos anseios, dos medos das suas ovelhas, é Ele que conduz a bom termo, é Ele quem guia o seu rebanho. Talvez você esteja aqui, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, e esteja exatamente enquadrado nessa situação, em momentos de adversidades, de lutas, de desespero, de aflições, de perdas, de sofrimentos. Mas eu gostaria de dizer a você: esteja no caminho do bom pastor, seja direcionado pelo bom pastor, permita com que de fato Ele guie a sua vida, se lance aos braços do bom pastor sem medo.
porque certamente nele, irmãos, nós não estaremos perdidos, nós estaremos seguros. Por que você diz isso? Porque ele é o único capaz de resolver os nossos anseios, os nossos problemas. Como diz o salmista, ele é o único capaz de nos levar aos pastos verdejantes. Ele é a fonte de todas as coisas a qual as ovelhas necessitam. Ele é o único capaz de nos fazer repousar. Ele é o único capaz de nos fornecer águas tranquilas. Ele é o único capaz de nos guiar nas veredas da justiça. Ele é aquele que se faz presente mesmo quando estamos num vale de trevas e morte. É Ele que prepara um banquete à vista dos nossos inimigos. Ele é a fonte, irmãos, de tudo o que nós necessitamos. Todas as coisas procedem dele. Ele é o único capaz de restaurar o nosso vigor, mesmo quando estamos em meio às adversidades da nossa vida. É nele que nessas situações nós podemos nos refugiar. Podemos dizer: Senhor, está doendo, está difícil, está machucando, mas eu creio que o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não vou ter falta de nada, porque o Senhor me completa. E são nesses momentos em que Ele restaura o nosso vigor. É Ele o único capaz de fornecer toda a proteção necessária para a ovelha. Como nós falamos, Davi, ele citando o exemplo aqui de um pastor que, no contexto da época, conduzia o seu rebanho. E inúmeros são os perigos das ovelhas, os lobos, né? Os caminhos tortuosos. Por isso o pastor usava ali a vara, o cajado, para conduzir o seu rebanho. Precisamos estar, irmãos, nesse bom pastor, porque ele também é o único que nos fornece a unção que precisamos, como diz Davi. É ele que também é o único capaz de derramar toda a sua bondade e a sua fidelidade, que nos acompanharão em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos momentos de adversidade. Como ele diz no versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Essa deve ser a nossa esperança, a nossa convicção. Esse é o nosso bom pastor, irmãos. E em meio a tudo isso, o que devemos fazer para o dia de amanhã? Como encontrar a solução para o amanhã? Davi, ele nos orienta à luz da sua palavra, a palavra de Deus. Ele diz: depositando no bom pastor toda a sua confiança e esperança. Davi nos orienta a confiarmos nesse bom pastor, mas não somente isso, também descansarmos nele, também esperarmos nele. Por mais que eu e você, irmãos, não saibamos o que vai acontecer no amanhã, por mais que eu e você não saibamos do que vai acontecer no futuro, bem próximo ou não, quando a gente não confia no bom pastor, isso nos leva a vivermos uma vida de total preocupação. Quando a nossa confiança e a nossa expectativa, a nossa esperança não está depositada no bom pastor, falar sobre o amanhã nos gera preocupações. E enfim,
o que a preocupação é capaz de trazer para cada um de nós? Alguém se arrisca a falar nessa manhã? A preocupação, ela só é capaz de trazer a cada um de nós mais preocupações. Já percebeu isso? Você se preocupa com uma coisa, daqui a pouco você se preocupa com outra, e com outra, e com outra, e quando você vê, você está preocupado com um monte de coisa. E eu pergunto, o que resolve? Nada. Por quê? As preocupações são capazes de gerar mais preocupações ainda. E é por isso, irmãos, que muitas e muitas pessoas, ou quem sabe eu e você também estamos inseridos nesse pacote, temos carregado fardos extras em nossas vidas, fardos pesados demais, fardos insuportáveis, fardos que não era para talvez estarmos ali carregando nas nossas vidas. Se porventura você, meu querido irmão e minha querida irmã, se encontra assim, dessa maneira, nessa manhã, carregando uma bagagem a mais, um fardo extra de preocupação, de medo, de angústia, de incerteza, de dúvida na sua vida, Jesus, o bom pastor, ele nos traz um lindo convite, e eu gostaria de ler esse convite com você em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Jesus, o bom pastor, ele faz esse lindo convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite maravilhoso do bom pastor para as nossas vidas. Estudando um pouquinho a respeito disso que Jesus ele diz, quantos sabem o que é jugo? Jugo, no contexto da época, era uma peça de madeira que era utilizada para colocar no animal, talvez ali no boi. E essa peça, ela era colocada de forma igual. Era uma peça de madeira, como se tivéssemos aqui uma madeira, essa daqui, duas hastes, né? Aqui de um lado um animal e aqui do outro. E essa peça aqui no meio se chamava jugo. Então, o peso, ele era dividido de forma correta entre os dois animais. Isso é o jugo. E Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo. Isso é maravilhoso, irmãos. Por mais talvez que a carga fosse pesada, os dois animais ali, eles estavam carregando em igualdade. Um não estaria carregando nem a mais, nem a menos. O fardo estaria sendo dividido de forma igual. Isso era o jugo. E Jesus, o nosso bom pastor, ele nos oferece esse jugo. E isso, irmãos, nos incentiva também para que nós possamos aprender, né? Jesus nos incentiva para que possamos aprender dele, porque ele é humilde de coração. Ele é capaz de nos fornecer a mansidão, a calmaria. Ele é capaz de nos fornecer o descanso necessário, o abrigo, o refúgio, a paz de espírito a qual nós tanto necessitamos. Jesus, como se em outras palavras estivesse dizendo:
meu filho, minha filha, me dá aqui a sua bagagem, me dê aqui o seu fardo e toma o meu fardo, porque ele é leve, o meu jugo é suave. Nós estaremos aqui, equiparados, estaremos levando o peso de forma, igual. Deixe o seu fardo pesado em mim e leve com você o meu jugo que é suave. O meu fardo é bem mais leve que o seu, troque comigo. E eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, com todo carinho nessa manhã, por que nós insistimos em continuar levando um fardo extra? Através das nossas preocupações, dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas inquietações, dos nossos sentimentos. Quantos de nós, talvez não tenham carregado sobre si fardos como estresse, angústias, mágoas, ansiedade, dúvidas, medo, insegurança? Só que à luz da palavra do bom pastor, eu e você podemos reduzir os fardos da nossa vida. Ele nos faz esse maravilhoso e lindo convite, mas a escolha cabe a cada um de nós, de aceitá-lo ou não. Continuar com a nossa bagagem, o nosso fardo extra, ou aceitar o jugo suave do Senhor. No Salmo 23, irmãos, as palavras citadas por Davi, se nós pudéssemos definir todo esse salmo em uma só palavra, em uma só afirmação, em uma só voz, seria o seguinte: Jesus é o bom pastor e Ele é tudo o que nós precisamos, e nada mais, nada mais. Retornando ao Salmo 23, para finalizarmos, Jesus é o bom pastor, Ele é tudo o que nós necessitamos. Se pudéssemos definir em uma comparação aos nossos dias, com o que diz o salmista inspirado por Deus, seria da seguinte forma, acompanhem comigo, do versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que é isso? Relacionamento. De nada terei falta. Sabe o que é isso? Suprimento. Em verdes pastagens me faz repousar. Isso é descanso. E me conduz a águas tranquilas. Isso é cuidado. Restaura-me o vigor. Isso é cura. Guia-me nas veredas da justiça. Isso é direção. Por amor do seu nome. Isso é propósito. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, isso é provação. Não temerei perigo algum, isso é fé. Pois tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me protegem, isso é esperança. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, isso é provisão. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E fazendo transbordar o meu cálice, isso é abundância. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, isso é bênção. E voltarei à casa do Senhor, isso é promessa. Enquanto eu viver,
Isso é eternidade. Jesus, irmãos, o bom pastor, é tudo que eu e você precisamos. E isso nos é suficiente. Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas que nós necessitamos. Como diz o salmista, quem conhece o bom pastor, de nada tem falta. Permita com que ele seja o seu bom pastor. Seja orientado pela voz do bom pastor. Seja conduzido como um rebanho do bom pastor. E certamente agindo dessa maneira, de nada, irmãos, nada nós teremos falta. Por quê? Porque Jesus é o nosso bom pastor e Ele é tudo o que eu e você necessitamos. Amém?